Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Não fique triste que é aula de ciência. Vai começar o arraiá, arraiá, arraiá. E aí, galerinha? Muita saudade de vocês mais uma vez, viu? Vamos lá, gente. Vamos começar mais uma semana de aula. E a gente não poderia deixar de falar sobre a questão do tratamento da água, não é isso, gente? Isso aí, tratamento da água. E o tratamento da água, deixa eu ajeitar a telinha aqui para vocês visualizarem melhor, né? A gente vai começar falando sobre a questão da água potável, não é isso? Então, o que é água potável? Já está dizendo, né, gente? É aquela água que é própria para o nosso consumo. É a água que nós consumimos, é a água que chega até nossas casas, certo? E a água, ela é um líquido incolor, inodoro quer dizer que não tem cheiro, insípida porque ela não tem sabor nenhum, certo? E insossa porque ela não tem sal, né? Então, a água, ela é essencial para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de todos os seres vivos, não é isso? E a água que utilizamos, que chega até nossas casas, ela possui uma mistura homogênea. Lembra que nós falamos sobre mistura homogênea e mistura heterogênea? Homogênea é aquela mistura que nós pegamos a água e colocamos açúcar. E aí, após mexer, nós não conseguimos enxergar o açúcar, não é isso? O açúcar se misturou de forma homogênea com a água. E heterogênea é aquela mistura que a gente pega a água e o óleo de cozinha, colocamos e nós podemos observar a água e podemos observar o óleo. Ou seja, eles não se misturaram, certo? Então, voltando à água que chega em nossas casas, ela possui uma mistura homogênea, pois ela recebe algumas misturas para tratar a água, né? Porque a água, eles captam a água vem da natureza, não é isso? E se ela vem da natureza, então ela precisa sim de um tratamento para que nós podemos ingerir essa água. Então eles fazem algumas misturas, colocam alguns produtos como cloro, para matar os micróbios, né? Para matar os micro-organismos que fazem mal à nossa saúde. Eles colocam também flúor, né? Que é essencial, nós não ingerimos água, então o flúor ele ajuda nos nossos dentes, né? Fortalecer os nossos dentes. E eles colocam outras substâncias também para então podermos beber essa água e sim essa água ser uma água saudável, ok? Então, para isso, quando eles pegam a água da natureza, essa água ele passa pelas estações de tratamento, né? Então, são nas estações de tratamento que ocorre justamente o tratamento da água, onde eles colocam essas misturas para que essa água ela possa ser própria para o nosso consumo. Tranquilos? Então, vocês podem ver aí nessa imagem chamados de tanques de estações de tratamento da água. Então, nesses tanques é onde a água passa por vários processos de tratamento, né? Vários processos de misturas de substâncias, como o cloro, como o flúor, né? Para então essa água, através de encanação, chegar até as nossas casas. Tranquilo? Então, veja só, gente. Esse que vocês até já fizeram, pesquisaram sobre isso, né? São as etapas do processo de tratamento da água. Então, a água ela passa pelo primeiro processo de captação, segundo, floculação, terceiro, decantação, quarto, filtração, quinto, desinfecção e o sexto processo e último, a distribuição, certo? Então, veja só, o processo de captação é justamente esse processo onde, deixa eu ver aqui com vocês, onde pega a água do rio, não é isso? E leva
até a estação de tratamento da água, né? O processo de captação, né? Através de bombeamento. Então, eles pegam a água e levam até a estação de tratamento. O segundo processo é o processo de floculação. Esse processo de floculação, eles acrescentam algumas substâncias, né? Para que seja, para fazer a limpeza dessa água, certo? O processo de decantação, ele colocam a separação da sujeira, né? Onde eles separam toda a sujeira, para então a água passar por outro processo e por quarto processo de filtração. E é no processo de filtração onde possui grades de filtros, né? Não sei se vocês podem ver na imagem aí, possuem grades de filtros, que é para onde é deixado toda a impureza que ainda tiver, pedra, areia. Então tudo é deixado nesse processo de filtração, certo? Para depois ele, por outro processo de desinfecção, é nesse processo de desinfecção onde é colocado justamente o cloro, né, para eliminar os agentes patogênicos, né, para eliminar os agentes que causam doença, né? E aí é onde também é colocado o flúor. Por isso que na imagem aí nós temos no quinto processo nós temos o cloro e o flúor, que é justamente os agentes para eliminar as doenças, as bactérias. Tranquilo? E depois que ele passa por esse quinto processo, nós vamos para o sexto processo, que é o processo de distribuição. Quando ele passa por tudo isso, ele vai para um reservatório de água, e do reservatório de água ele segue para um ponto de distribuição de reserva, e aí esse ponto de distribuição de reserva, ele vai através das redes, né, de distribuição, através dos canos de água, vai até a água chega até a casa de vocês. Tranquilo? Então essas são as etapas do processo de tratamento da água. Tranquilo? Então vamos lá. Depois do processo de tratamento da água, né, nós utilizamos a água, né, para lavar os pratos, né, nas descargas. Então, depois que essa água ela é utilizada, algumas casas possuem fossas, né, o esgoto. Então, esse esgoto das casas, o que é utilizado, o que a gente utiliza de água, vai para essas fossas. Mas hoje já existem as estações de tratamento de esgoto, certo? Então nós temos aí os esgotos e as águas residuais. Então o que são águas residuais? É a mesma coisa de esgoto, né? São as águas descartadas após o uso nas casas, nas indústrias, na agricultura, certo? E como eu falei a vocês, algumas dessas águas descartadas, algumas dessas águas que nós utilizamos em nossas casas, ela vai para a fossa, né, que é um buraco cavado na sua própria casa, é onde vai toda essa parte de água utilizada, e outras vão para as redes de tratamento de esgoto, certo? Então nós temos aí na imagem, vocês podem ver, uma estação de tratamento de esgoto, né, bem maior, bem mais ampla do que uma estação de tratamento de água, certo? E aí, na estação de tratamento de esgoto, vai passar praticamente pelos mesmos procedimentos, sendo que, como é esgoto, o processo ainda é bem maior, o processo ainda é bem mais amplo, porque a gente está se tratando de esgoto, certo? Então, como vocês podem ver, nós temos aí a partezinha da cidade, né, onde o esgoto está sendo descartado, e esse esgoto vai para a estação de tratamento, onde ele passa por um processo de grades, e essas grades vai separar a parte do esgoto mais pesado, né, e da parte líquida. Depois que ele passa por esse processo de grade, de separação da parte líquida, ele vai para caixas de areia, que é aí onde essas caixas de areia, nessa parte da areia, ele absorve mais a sujeira, fica a parte líquida,
depois dessa parte líquida, ele vai para os decantadores, como vocês podem ver. Nesses decantadores vai ter uma outra separação, né, do esgoto, onde vai virar um lodo, e desse lodo vai ficar lá vários dias. Depois ele passa por um outro processo de decantação, né, que é onde ele vai fazer a limpeza de toda a água, né, o que restou da parte líquida. Depois que passou por toda essa parte líquida, né, onde a água ela ficou cristalina novamente, aí a água é jogada nos rios. E aí essa água jogada nos rios, de onde é que vem a água tratada, que é a água que chega em nossas casas, dos rios e mares. Então essa água, depois do esgoto, ela vai ser toda tratada e reutilizada novamente, ok? Espero que vocês tenham entendido. Tenham um bom dia, uma boa semana, certo? E viva São João!